Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Thiago, vamos lá para mais uma mini aula. A grosso modo, podemos dizer que a filosofia ela nasce sim da indagação, do questionamento, da pergunta. É a partir da pergunta que surge a filosofia. Não estou falando que antes do século VI a.C., o homem não era racional, tá? O homem sempre foi racional, mas a capacidade dele desenvolver de maneira sistemática mesmo e mais argumentativa foi a partir da filosofia. O ser humano, desde a antiguidade, era inteligente? Sim, o homem sempre foi um ser racional, né? Até se você pegar a Idade da Pedra aí, para criar suas ferramentas para caçar os animais, ele tinha que utilizar o quê? O seu raciocínio, a sua capacidade de intelectualidade mental. Então, vamos encontrando o ser humano evoluindo, né? Até chegar ao dia de hoje, com a certa inteligência que ele pode produzir. Falamos de amor, mas o que é amor? Falamos de justiça, mas o que é justiça? Temos noção do que é justiça, mas quando pensamos e vamos refletir sobre aquilo, temos dificuldade, porque dificilmente estamos acostumados a questionar aquelas coisas mais simples. É a partir de uma pergunta que podemos formar uma nova visão, um novo pensamento. Imagina se o ser humano nunca se perguntasse do porquê chove, do porquê troveja. Será que a ciência evoluiria? Certamente não. E outra coisa que também que pode estar atrelada à pergunta é a dúvida, né? O filósofo, por exemplo, René Descartes, ele vai criar sua metodologia a partir da dúvida. Duvidar é uma coisa sábia. Podemos pegar a ideia de Sócrates aqui. Sócrates vai falar o seguinte: só sei que nada sei. Aí você fala, onde é que está o conhecimento em saber que nada sabe? Se eu tenho consciência da minha ignorância, de que eu não conheço tudo, isso já é conhecimento. Se você sabe que não sabe de tudo, isso te coloca na frente de quem acha que sabe tudo. Então, reconhecer a sua ignorância, reconhecer que você tem dúvidas de algumas coisas, é um passo para a sabedoria. Qual é a certeza que você tem quando está duvidando? Pensa aí. Qual é a certeza que eu tenho quando estou duvidando? Aí você pode pensar assim: se eu estou duvidando, não tenho certeza nenhuma. Errado. Se você duvida de tudo, você pode ter uma certeza sim. Aqui duvida. Então, galera, a gente encontra aqui a pergunta, a dúvida, o questionamento como uma coisa virtuosa no meio da filosofia, né? Mas desde que se busque esse entendimento, esse conhecimento, né? Isso é louvado na filosofia. E perguntar nos desconcerta, né? Perguntar faz parte da filosofia. E perguntar incomoda. Quantas coisas fazemos sem pensar o porquê disso, o porquê daquilo? A filosofia está aí para cutucar, para questionar, para levantar indagações, para você falar, peraí, será que é isso mesmo? Entendeu? Foi assim que a filosofia rompeu com o mito. Ela questionou o mito, ela duvidava da verdade presente no mito. A filosofia ela nasce não só do espanto, mas sim da dúvida e dessa busca de resposta. Mas essa busca de resposta foi feita a partir de uma pergunta. Quantas vezes a gente questiona as coisas que nos cercam no dia a dia? Tem pessoas que são bem passivas, né? Que não está preocupada em refletir sobre a vida, sobre o que ela acredita. Tem pessoas que tomam como verdadeiro qualquer notícia que vê pelo jornal. Tem pessoas que tomam como verdadeiro qualquer notícia que lê na internet. Tem pessoas que praticamente são passivas nesse aspecto. E já tem aquele que vê uma reportagem, duvida, questiona, vai atrás da verdade. O papel do filósofo é interrogar, é questionar, não aceitar tudo como dado, né? De repente, se vem uma notícia, vou verificar se isso é verdade. É duvidar, é buscar uma resposta coerente, correta. Galera, aqui tem uma coisa aqui que eu falei sobre essa ideia da pergunta, da dúvida. Ela também são produtos, né, originados pela filosofia, né? Como eu falei, René Descartes vai trabalhar o seu método filosófico por meio da dúvida. É através das percepções de coisas que eu tenho dúvida do que é verdade que eu posso alcançar o que é verdade. Então, galera, a dúvida ela não deve ser vista aqui como uma coisa negativa. Às vezes algo não ficou claro e você vai buscar uma resposta mais clara. Por exemplo, a dúvida, até numa prova, ela pode ser interessante. Se você está com dúvida sobre alguma questão e outra, isso significa que você sabe alguma coisa. Se você não soubesse nada, você não teria dúvida. Então a dúvida não deve ser vista como um produto negativo, como uma coisa negativa, mas sim como uma coisa que pode sim atrelar conhecimento. Note que a partir da pergunta, a partir dessa dúvida, a partir dessa busca de conhecimento, utilizando a razão, a filosofia, é possível sim
alcançar o conhecimento e entender as coisas.